Imagine passar décadas escondido, sobrevivendo apenas com o que a natureza oferece, sempre em estado de alerta, pronto para lutar contra um inimigo que já nem existe mais. Para nós, o fim da Segunda Guerra Mundial foi um marco histórico datado de 1945, mas para alguns soldados, a guerra nunca terminou. Eles continuaram lutando, isolados em florestas e ilhas remotas, certos de que qualquer sinal do mundo exterior era um truque do inimigo. Esta é a história dos últimos soldados esquecidos, homens que, por anos, ou até mesmo décadas, se recusaram a aceitar que a batalha havia acabado. Entre esses casos, encontramos militares japoneses que passaram mais de 30 anos escondidos na selva, sempre prontos para defender sua pátria contra um inimigo que já não existia. Mas como isso aconteceu? Como esses homens continuaram lutando sozinhos por tanto tempo? E o mais impressionante, o que aconteceu quando finalmente descobriram a verdade? Hoje, vamos mergulhar em algumas das histórias mais inacreditáveis da Segunda Guerra Mundial, explorando o impacto da lealdade extrema e do isolamento absoluto. Vamos entender como o contexto histórico permitiu que esses soldados permanecessem na guerra por tanto tempo e como suas mentes foram moldadas para resistir a qualquer evidência de que tudo já tinha terminado. Prepare-se para uma jornada intensa e emocionante, cheia de surpresas, reflexões profundas e momentos que desafiam qualquer lógica. Afinal, para alguns homens, a guerra nunca acabou. Para entender como esses soldados permaneceram na guerra por tanto tempo, precisamos voltar ao contexto do final da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, após anos de combates devastadores, a Alemanha nazista se rendeu oficialmente em maio, encerrando a guerra na Europa. No Pacífico, porém, o conflito continuou até agosto, quando os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, forçando o Japão a se render em 15 de agosto de 1945. Esse foi o momento que marcou o fim da guerra para o mundo inteiro, ou quase. A comunicação naquela época não era tão eficiente quanto hoje. Em meio ao caos da guerra, muitas ordens demoravam a chegar, especialmente para soldados estacionados em ilhas remotas ou florestas densas. Muitos combatentes simplesmente não receberam a notícia da rendição e, sem saber que o conflito havia terminado, continuaram suas missões, acreditando que estavam defendendo sua pátria. Mas havia outro fator ainda mais poderoso: a cultura militar da época. No Japão, os soldados eram treinados para lutar até a morte, seguindo o código de honra do Bushido, que pregava que se render era a pior desonra possível. Muitos foram instruídos a nunca desistir, pois acreditavam que o governo japonês jamais aceitaria a derrota. Esse condicionamento psicológico fez com que, mesmo quando recebiam panfletos e mensagens informando que a guerra havia acabado, muitos acreditassem que era uma armadilha do inimigo. Essas circunstâncias ajudaram a criar um fenômeno único na história militar: soldados que permaneceram em combate por anos, isolados, sem qualquer contato com o mundo exterior. O mais impressionante é que alguns deles se recusaram a acreditar no fim da guerra até que antigos superiores os convencessem pessoalmente. Mas quem eram esses homens? Como viverão por tanto tempo em condições tão extremas? Agora, vamos conhecer as histórias mais surpreendentes desses soldados esquecidos pelo tempo. Entre todos os soldados que continuaram lutando após o fim da Segunda Guerra Mundial, nenhum caso é tão emblemático quanto o de Hiroo Onoda. Esse oficial de inteligência do exército imperial japonês foi enviado à ilha de Lubang, nas Filipinas, com uma missão clara: impedir qualquer avanço inimigo, sabotar operações e nunca se render. Para Onoda, a guerra era um compromisso de vida e morte, e ele estava determinado a cumprir sua missão a qualquer custo. Quando a guerra terminou em 1945, Onoda e seus companheiros não acreditaram nas mensagens que informavam a rendição do Japão. Eles consideraram tudo uma tática de guerra dos aliados para enganá-los. Assim, permaneceram escondidos na selva, vivendo de caça, coleta e ataques ocasionais a moradores locais que acreditavam serem espiões inimigos. Com o tempo, seus companheiros foram morrendo em confrontos ou devido a doenças, mas Onoda resistiu. Décadas se passaram, o mundo mudou, mas Onoda continuou firme em sua missão.
Ele só se rendeu em 1974, quando seu antigo comandante, já idoso, viajou até Lubang para lhe dar uma ordem direta de cessar as operações. Mesmo após 29 anos na selva, Onoda se apresentou de uniforme, limpou sua arma e entregou-a intacta às autoridades. Seu retorno ao Japão foi recebido com comoção, e sua história virou um símbolo de lealdade e resistência, mas também um retrato do impacto psicológico da guerra. Diferente de Hiroo Onoda, que permaneceu na selva por quase 3 décadas seguindo uma missão militar, Shoichi Yokoi sobreviveu escondido movido pelo medo e pela vergonha. Ele era um soldado japonês estacionado na ilha de Guam quando as forças americanas reconquistaram o território em 1944. Em meio ao caos da batalha, Yokoi e alguns companheiros fugiram para a floresta, onde passaram a viver em total isolamento. Os anos passaram, e os soldados que estavam com ele foram morrendo um a um. Sozinho, Yokoi se tornou um mestre da sobrevivência. Ele construiu uma caverna subterrânea para se esconder, usava fibras naturais para confeccionar roupas e se alimentava de pequenos animais, frutas e raízes. Mesmo quando encontrou panfletos informando que a guerra havia acabado, ele se recusou a acreditar. Para Yokoi, ser capturado significava uma desonra pior do que a morte. Sua história teve um desfecho inesperado em 1972, quando 2 caçadores locais o encontraram por acaso. Ao ser levado de volta ao Japão, ele proferiu uma frase que chocou a nação: "É com muita vergonha que volto vivo." Para Yokoi, a rendição era humilhante, mesmo após quase 30 anos escondido. Apesar disso, ele foi recebido como um herói e sua história serviu como um lembrete do poder do condicionamento militar e da mentalidade de guerra que persistiu por tanto tempo. Se Hiroo Onoda e Shoichi Yokoi impressionaram o mundo com sua lealdade e resistência, a história de Teruo Nakamura é ainda mais peculiar. Diferente dos outros, Nakamura não era japonês de nascimento, mas sim um indígena taiwanês recrutado à força pelo exército imperial japonês durante a guerra. Ele foi enviado para a Indonésia, onde ficou estacionado em uma pequena ilha chamada Morotai. Quando a guerra terminou, Nakamura e alguns de seus companheiros não receberam a notícia da rendição e continuaram escondidos na floresta, acreditando que a luta ainda não tinha acabado. Com o passar dos anos, seus companheiros foram desaparecendo, e Nakamura acabou ficando completamente sozinho. Ele construiu uma cabana rudimentar e sobreviveu cultivando sua própria comida, evitando qualquer contato com os habitantes locais. Durante décadas, ele viveu uma rotina de vigilância constante, sempre pronto para um ataque inimigo que nunca veio. Foi apenas em 1974 que Nakamura foi descoberto por acaso por militares indonésios. Diferente de Onoda, que recebeu uma recepção calorosa no Japão, Nakamura enfrentou uma realidade dura. Como Taiwan já não fazia mais parte do Japão, ele não foi reconhecido como herói nem recebeu os mesmos benefícios dos outros soldados japoneses que retornaram do isolamento. Ele voltou para Taiwan quase sem apoio do governo japonês, mostrando uma triste realidade. Enquanto alguns soldados esquecidos foram celebrados como símbolos de lealdade, outros foram simplesmente ignorados pela história. Passar anos ou até décadas isolado, acreditando estar em guerra, não é algo que se apaga facilmente da mente. Para esses soldados, a luta não terminou quando depuseram as armas, ela apenas mudou de forma. O impacto psicológico de tanto tempo em alerta máximo, vivendo sob uma mentalidade de guerra, deixou marcas profundas. Muitos desses combatentes desenvolveram dificuldades para se adaptar ao mundo moderno, pois para eles, a realidade era outra. Hiroo Onoda, por exemplo, retornou ao Japão e encontrou um país completamente diferente daquele que deixou em 1945. O Japão pós-guerra havia se transformado em uma nação pacifista e industrializada, longe do espírito militarista pelo qual ele passou décadas lutando. Onoda teve dificuldades para se ajustar, e acabou se mudando para o Brasil por um período antes de finalmente retornar ao Japão. Shoichi Yokoi também enfrentou desafios ao voltar. Para ele, o choque cultural foi imenso, e sua famosa frase, "É com muita vergonha que volto vivo", revelou um dilema interno.
ao sobreviver, ele se sentia como se tivesse falhado no dever militar. Mesmo após anos escondido, ele ainda estava preso às regras de uma guerra que já não existia. Já Teruo Nakamura viveu uma experiência ainda mais dura. Como não era japonês de nascimento, ele não recebeu honras nem apoio financeiro ao retornar para Taiwan. Seu caso expôs a diferença de tratamento entre soldados japoneses e aqueles recrutados de territórios ocupados, evidenciando as complexidades políticas do pós-guerra. Essas histórias mostram que o verdadeiro fim da guerra não acontece quando os tiros cessam, mas sim quando a mente consegue encontrar paz. Para esses homens, a guerra continuou, mesmo depois que o mundo já havia seguido em frente. As histórias desses soldados esquecidos nos mostram algo profundamente humano: a força da lealdade, o impacto do isolamento e o poder das crenças enraizadas. Eles lutaram não apenas contra inimigos, mas contra o tempo, contra a realidade e, muitas vezes, contra si mesmos. O que começou como uma missão militar se transformou em uma batalha psicológica que durou décadas. Mas o que podemos aprender com isso? Essas histórias nos fazem refletir sobre até que ponto a mente pode se agarrar a uma verdade, mesmo quando o mundo ao redor já mudou. Elas nos lembram do peso da propaganda de guerra, da força do condicionamento e do quanto a percepção da realidade pode ser subjetiva. Agora, queremos saber sua opinião. Qual dessas histórias mais te impactou? Você acredita que, no lugar deles, teria feito algo diferente? Deixe seu comentário e nos diga o que pensa.